Meu nome é Janaína Siqueira, professora e diretora do NESME, psicóloga da Clínica Ágape. Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre neurociência da felicidade e emoções positivas. Roda a vinheta! Hoje eu vou falar para vocês um tema que eu amo, que na verdade sempre gostei e agora vocês vão saber várias ideias e estudos a respeito de felicidade, bem-estar, o lado, digamos, positivo da vida, não que a parte negativa ou a parte de tristeza, as emoções que são ruins que a gente sente não sejam importantes de serem sentidas. Mas isso fica para um próximo vídeo. Neurociência da felicidade e emoções positivas. Você sabia que na área do cérebro ela é ativada de forma diferenciada quando você sente emoções positivas e quando você sente emoções, digamos, negativas, ruins? São áreas diferentes que são ativadas. Você já parou para pensar que a gente consegue às vezes ruminar com muito maior frequência emoções ruins, tristezas, raivas, sentimentos que nos causem ou medo ou um desgosto? E isso que a ciência da felicidade, ou que a gente chama de psicologia positiva, psiquiatria positiva, este movimento que vem sendo cada vez mais estudado nos longos dos últimos anos, vem trabalhar a respeito que você e o seu paciente também podem ativar não só as emoções ruins, como as emoções positivas. E esse é o nosso objetivo, levar isso para frente. Como que a gente pode fazer isso? Você já reparou que quando a gente mentaliza uma ideia, a gente ativa isso no nosso cérebro, no nosso corpo? Por exemplo, quem aqui nunca sentiu água na boca? Essa água na boca pode ser ocasionada quando você passa em frente a uma churrascaria e sente aquele cheirinho de churrasco, ou de um hambúrguer, ou às vezes uma latinha de cerveja sendo aberta na praia, ou alguma coisa que lhe seja prazerosa, que lhe ative a memória. Pode ser visual, pode ser uma memória através do olfato. Tudo isso ativa no cérebro essa área que a gente pode dizer que é de uma memória que faz com que a gente sinta aquela emoção novamente. Sempre lembrando, eu sempre falo muito para os meus pacientes que as emoções elas são atemporais. Se tem algo que você viveu há 20 anos atrás e que aquilo ali te impactou muito, você pode ter certeza que quando você for relembrar ou repassar por isso, aquilo é ativado. E a ideia então é que a partir de agora, após esse vídeo, você consiga trabalhar com você e com o seu paciente como ativar as emoções positivas, as ideias gostosas que nos levem a sentir o bem-estar. É possível que se faça um esforço mental para que as sensações prazerosas e positivas sejam ativadas. O objetivo da psicologia positiva e da psiquiatria positiva não veio para substituir tudo que foi feito até agora com relação aos quadros depressivos, ansiosos, digamos a patogênese. A ideia é agregar. É a gente entender que estamos num espectro onde cada dia mais você pode escolher estar mais perto da parte da saúde ou mais perto da parte da patogênese. Todos nós estamos nesse espectro. Tem dias que a gente pode ficar um pouco mais gripado, então a gente pode ficar um pouco mais doente, ou mais deprimido, ou mais triste, mas o problema é, eu vou ficar só nessa parte ou eu vou fazer algum movimento para que eu consiga voltar para a ideia da salutogênese? A patogênese é o que todos nós estamos dentro desse espectro, tanto da salutogênese quanto da patogênese. Então, por exemplo, se eu uso óculos, quer dizer que eu tenho algum problema e eu preciso usar o óculos para me ajudar a ficar, digamos, a corrigir essa patogênese que a gente está inserido. Então, eu posso ficar gripado, eu posso ficar deprimido, eu posso estar ansioso, eu posso sentir dor nas costas. Isso vai variar, não quer dizer, o mais importante dentro dessa área que a gente está abordando hoje aqui nesse vídeo, é que todos nós temos alguma coisa de patogênese e alguma coisa de salutogênese. O que cabe é nós escolhermos como que vamos abordar e sentir isso na nossa vida. Porque vários estudos já foram feitos a respeito de quadros depressivos e que necessariamente problemas não são os ocasionadores de quadros depressivos. Falta de problema não deixa a pessoa mais feliz. E o que a gente já pode dizer também? Que às vezes você tem dificuldades que você tem que passar, mas se você não faz coisas que você gosta, se você não alimenta o lado positivo,
a depressão pode vir, os sentimentos ruins também podem. Então a ideia é isso, assim, mostrar para vocês e para que vocês possam mostrar para os pacientes que apesar de a gente passar por adversidades da vida, a gente é capaz de ser feliz ou então de estar feliz em momentos que podemos fazer essa escolha. É importante observar que saúde mental não quer dizer que seja só a diminuição de sintomas patogênicos, digamos assim. Além da ausência de sintomas, a gente precisa ajudar o indivíduo a voltar para uma vida mais funcional. Além de ter uma vida funcional, é importante que você trabalhe com o paciente para que ele tenha o quê? Propósito de vida. O significado de vida, ele é um grande influenciador de sensações boas e emoções positivas. O termo salutogênese, ele foi criado e estudado por Aaron Tonovics, que era um médico e ele estudou mulheres que passaram pelo Holocausto. E essas mulheres, elas passavam pelos mesmos problemas. Tiveram filhos, famílias dilaceradas, elas mesmas passavam por grandes traumas. E ele observou que algumas mulheres conseguiam passar por isso de uma forma positiva, enfrentando, claro que com tristeza, mas colocando a vida para frente, e outras não. Outras ficavam extremamente deprimidas, paravam a vida e ficavam agarradas naquele sofrimento. Ao invés de ele estudar quais eram os processos cognitivos das pessoas deprimidas, ele passou a estudar por que essas mulheres conseguiam passar por isso tudo e mesmo assim saírem, digamos, com uma saúde mental favorável a elas e a quem convivia. A partir daí, ele começou a estudar esse construto, que é um construto da personalidade, que é a salutogênese. E ela é, digamos, desenvolvida ao longo da vida até por volta dos 30 anos. Quando eu falo isso, gente, obviamente isso pode ser construído depois, pode ser fomentado após essa idade, mas é mais ou menos até aí que ela é construída. E esse aspecto da salutogênese é onde você percebe que as pessoas estão mais próximas da ideia do positivo, da ideia do que eu posso aprender a lidar. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa comigo e eu não consigo lidar, ter a sensação de que alguém pode me ajudar, pode ser um patrão, pode ser um familiar, pode ser alguém querido, ou mesmo existem pessoas que colocam isso para Deus nessa ajuda, essa ideia de você ter um apoio, isso faz com que os aspectos salutogênicos aumentem, então você se sente mais confortável. Mas, antes de continuar, se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e ativar os sininhos. E se inscrever no canal do NESME. Fazer isso é rapidinho e ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você tem alguma dúvida a respeito do tema do vídeo. E o NESME irá te responder. Um outro aspecto é quando acontece algum problema na vida, você tem que ter a sensação de que você é capaz de lidar. Lidar não quer dizer resolver, mas quer dizer ou resolver, ou aceitar, ou minimizar de alguma forma. Ter a ideia que aquele sofrimento tem fim. Então é isso, início, meio e fim. O que deixa às vezes as pessoas muito desesperançosas é achar que aquele sofrimento não vai acabar. E essa falta de esperança leva a quadros depressivos. Então quem tem isso de uma forma natural, né, que a gente está falando nessa característica da salutogênese, que ela é capaz de lidar com isso, mas que uma hora isso vai passar e eu tenho como lidar, isso também faz com que a gente se torne, talvez, eu não gosto muito de usar o termo força, que fica parecendo uma rigidez, mas a ideia de um equilíbrio, de que eu vou conseguir gerenciar, se eu não consigo, eu tenho a quem procurar. Então, nesse aspecto é que entra muito a parte da religiosidade e espiritualidade. Muitas pessoas, quando estão desamparadas, desesperadas, elas rezam, elas oram, elas pedem a Deus para que Deus possa ajudá-la. Não necessariamente a resolver, que eu acho que é aí que está o problema, né? Mas que possa saber gerenciar. É muito comum, às vezes, quando eu estou atendendo, o paciente quer que fale assim, reza para esse meu relacionamento dar certo. Janaína, por favor, torce para mim para que dê certo. E eu sempre volto e falo, eu vou torcer para que você possa ter encontrado um relacionamento que seja bom para você e bom para ele. Porque às vezes as pessoas, quando estão muito desesperadas, elas ficam em situações ruins, mas assim, antes de tudo que ninguém,
e isso às vezes leva as pessoas a grandes sofrimentos. É importante a gente saber quando cortar, que às vezes o corte, a perda, a mudança, um luto, seja ele de uma perda de emprego ou uma perda de pode ser de uma pessoa ou pode ser às vezes de algum problema, pode fazer com que essa pessoa se fortaleça e saia a partir daí, talvez, melhor do que ela estava antes. É importante a gente ficar atento que não é uma positividade tóxica. Não é achar que tudo é lindo, maravilhoso, que não há problemas, que as pessoas são perfeitas. Não é disso que eu estou falando. Na verdade, eu estou falando de uma personalidade madura, onde você sabe que problemas vão existir, que as pessoas têm defeitos, mas eu vou saber escolher e lidar com aqueles aspectos que me são cabíveis. Em algumas situações a gente fica tentando olhar só o lado positivo, e para que serve a raiva? Para que serve então às vezes a irritação? Para nos defender de alguma forma. Só que às vezes as pessoas usam esses aspectos em horas inadequadas ou em momentos indesejados, mas tudo isso acontece por quê? Porque eu usei de uma forma desequilibrada, não quer dizer que não seja importante. A positividade tóxica nos faz sentir, às vezes, negando um problema que existe. Para poder sempre a gente colocar o lado positivo, ver a parte boa, a gente faz uma negação da parte ruim ou de algo que esteja incomodando. E aí também está um problema. Então, gente, resumindo toda a aula de hoje, o que é importante a gente observar? Que nós estamos num eixo entre patogênese e salutogênese, que cabe a você escolher qual que você vai buscar. E saber também que sempre existe dor, desconforto, tristeza, mas que o importante é que a gente tenha recursos internos ou externos para lidar com esse sofrimento e não ficar agarrado nele. Sentir dor, tudo bem, agora permanecer nela, que é o grande problema. E você, gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e seguir o Neisme em todas as redes sociais. Ativar o sininho e deixar aqui nos comentários o que você achou sobre o tema. E se você já conhecia essa área, fala mais pra gente sobre a sua experiência de vida, sobre a sua experiência profissional. Não se esqueça também de se inscrever e seguir o Neisme nas nossas redes sociais. Aqui também vai ficar na tela alguns vídeos do canal do Neisme que você não pode perder. Venha fazer parte da família Neisme e até a próxima!